Shalom a todos. Estamos em Parashat Shofetim. Nossa Parashá está falando sobre o assunto de ter rei sobre a Am Israel. E tem várias mitzvot, precisa ter um Sefer Torah especial para ele, não pode ter muitas mulheres, muitos cavalos, muito dinheiro. Mas o que a gente precisa entender, como funciona para ter rei em Am Israel? O Pasuk, como que ele está começando, é pouco estranho, porque está escrito assim: כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה. ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. Começa o passo quando você vai chegar para a terra que Hashem está te dando, que você vai se sentar depois que você vai conquistar, e você vai falar, eu vou colocar sobre mim um rei. Como todos os povos que estão no meu redor, aí fala o Passuk, Som tassim alecha melech. Você vai colocar um rei, Asher yivchar Hashem Elokecha bo, que Hashem vai escolher. Então, uma coisa, de um lado, é, precisa pedir um rei, ואמרת אשים עלי מלך. De outro lado, mitzvah, som tassim alecha melech é uma mitzvah, que Hashem vai escolher. Então, quem vai querer? A gente ou Hashem? Para explicar isso, os comentaristas estão indo para a primeira vez que o povo de Israel pediu o rei. Na época de Shmuel, profeta, eles pediram um rei. E Shmuel já ficou muito bravo com esse pedido. Ele foi para Hashem, contou isso para ele. Hashem falou para ele: você não precisa ficar chateado. Eles, o fato que eles estão pedindo o rei é contra mim, não é contra você. Mas faz o que eles estão te pedindo e coloca um rei para eles. Aqui surge uma pergunta. Então, o pedido de ter rei é um pedido errado? Então, por que Hashem aceitou o pedido? O que está acontecendo aqui? O Kli Yakar e também o Or HaChaim HaKadosh, os dois comentaristas estão indo nesse caminho, que verdade, também aqui, o Pasuk, ele está falando de uma situação que o Am Israel está pedindo o rei de uma maneira errada. Estão pedindo que Chol Hagoyim, como todos os povos. Então, o que quer dizer como todos os povos? Quer dizer que estão pedindo o rei para o conforto deles. Para o conforto deles. Também, por isso está escrito na época de Shmuel, Tená lá no Melech, a gente quer para a gente mesmo o rei. E já que eles querem rei, para que esse rei vai dar segurança para eles, como todos os povos querem um rei, que tem um exército, que dá uma segurança para o povo. Isso é uma falta de emuná, de fé, por causa que o povo está colocando a confiança dele sobre um ser humano. Então, por isso, não é um pedido que é bom. Hashem corrigiu isso. Ele falou, não, vocês precisam ter um rei que eu vou escolher sobre vocês e não um rei que vem de vocês. Mas ainda a gente entende daqui. Será que não é uma mitzvah de ter um rei? Por que começa com, se você vai pedir, por que vai pedir? O início da nossa paraxá fala sobre juízes e policiais. Não está escrito se a gente vai pedir. Não. Shoftim veshotrim titen lecha b'chol sha'arecha. É uma mitzvah. Então, o que é isso, essa mitzvah do rei? É uma mitzvah de colocar rei. Então, por que está escrito se você vai pedir? Então, só se vai pedir? Então, não é uma mitzvah sempre, só se vai pedir? Verdade, a Gemara em Masechet Sanedrin fala
que tem 3 mitzvot. Que o Am Israel foi mandado a fazer quando eles entraram na terra de Israel. Colocar um rei. Segunda coisa, aniquilar a descendência de Amalek. E a terceira coisa, de construir o Bet HaMikdash. Então, de acordo com Rabi Yehuda, claramente é uma mitzvah de colocar um rei. Então, por que demorou tanto? Precisava pedir desde o início isso. E aparentemente a gente entende que eles não construíram o Bet HaMikdash. O Am Israel não construiu o Bet HaMikdash, estava sempre com o Mishkan, porque eles não tinham rei. Então, essas coisas tão importantes de aniquilar a descendência de Amalek e de construir o Bet HaMikdash, precisa de um rei. Então, se precisa de um rei, quer dizer que o rei é uma coisa positiva? Então, como dá para entender essa confusão? A resposta é a seguinte. Na própria Gemara, a gente entende que o rei, ele tem uma função, e sua função dele, להרבות שם שמיים בעולם, para fazer crescer o nome de Hashem no mundo. Nossos sábios falam que todo o tempo que tem ainda Amalek no mundo, o nome de Hashem não está completo. Quer dizer, nome de Hashem Yud-Ke Vav-Ke, a força de Yud-Ke, isso sim é forte, mas Vav-Ke não é tão forte todo o tempo que o Amalek está aqui no mundo. Por quê? Porque está escrito assim, a gente fala na Tefilá, Ismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Vai ficar alegre o céu, Vetagel Haaretz também vai ficar alegre a terra. Ismechu Hashamayim inicial as letras são Yud-Ke, Vetagel Haaretz são Vav-Ke. O Amalek, todo o trabalho dele é para tirar o nome de Hashem do mundo. Por isso precisa aniquilar o nome dele, para trazer aqui o Vav-He, o Vetagel Haaretz. E também está escrito que o trono de Hashem não está completo. Em vez de Kisé, é Kes. A gente fala que Yad al-Kesia, falta Aleph. Então, por causa de Amalek, falta o Aleph de Kisé e o Vav-He de Yud-Ke Vav-Ke. E Bezrat Hashem, quando vai ter uma Geulah Shlema, isso que vai ser consertado. Isso que a gente fala no Pasuk. Que Bahar Hashem Betzion, quando Hashem vai escolher Tzion, Iva le Moshav Lo. Iva é Aleph, Vav, He, que vai ser completado, o nome de Hashem vai ser perfeito. Então, o que a gente entende aqui? Que todo objetivo do rei para aniquilar a descendência de Amalek é להרבות שם שמיים, somente para Kadosh Baruch Hu. E claro, construir Bet HaMikdash. É também para Kadosh Baruch Hu. Uma glória, uma coisa bonita, não somente em Mishkan, mas uma coisa fixa, uma coisa forte. Então, o rei, ele tem essa função dele. Agora, se a função dele não é para o povo, é para Hashem, להרבות שם שמיים, para acrescentar mais Kiddush Hashem no mundo, precisa vir isso do povo, que é o povo que está pedindo. Onde a gente está vendo isso? Tudo que tem a ver com o espiritual, a gente que precisa se preocupar. Tudo que tem a ver com material, Hashem que está se preocupando com a gente. Claro, a gente precisa fazer esforço, mas Hashem está se preocupando com a gente. Onde a gente está vendo isso? Em Hanukkah, o decreto foi espiritual, sobre os mitzvot de Hashem. Mesmo que foi espiritual, a gente precisava, os Hashmonaim fizeram uma guerra, arriscaram uma vida deles para tirar os gregos. Precisava fazer a guerra contra eles. Por quê? Porque era uma coisa contra Hashem. Precisa um esforço do ser humano.
Mas em Purim, que era sobre o corpo, então a maioria do decreto já foi anulado, mesmo sem guerra. Porque Hashem, que está cuidando da gente, e fala, sobre o corpo eu vou cuidar de vocês. Certo? Então, se é rei e para Kadosh Baruch Hu, o pedido precisa vir do Am Israel. E por isso, se o Am Israel não pediu até muito tempo, depois que entrou na terra de Israel, não poderia colocar rei, não poderia aniquilar a descendência de Amalek, não poderia construir Bet HaMikdash. E por isso está escrito na nossa parasha, precisa pedir, a gente quer rei. Mas o que é mais importante ainda é de ter, não somente pedir, precisa ter uma intenção, que o rei não é para o conforto do povo, tudo o rei é para Hashem, Hashem lo que acabou. Que a força, não somente isso, a força dele, do rei, vai chegar de cima para baixo. Somtassim alech hamelech. Vai vir de Hashem a força dele. E o rei vai ser influenciado somente dependendo dos mitzvot de Hashem e não da força, da vontade do povo. Então, por isso, Shmuel, também Hashem fala, esse pedido de ter rei como todos os goim, quer dizer, de um lado o pedido está muito bom, precisa esse pedido. Mas do outro lado, a intenção não era a intenção que precisava. Era uma intenção somente para eles. Então Hashem fala, olha, o pedido a gente precisa aceitar. Só falar que a intenção precisa ser Leshem Shamayim, não a intenção o rei para eles. Mas, infelizmente, ainda, a gente sabe que Shmuel, antes de falecer, ele falou para o Am Israel que o erro deles era que eles pediram rei. Por quê? A gente sabe que Shmuel, que colocou Shaul como rei, no final Shaul perdeu o reinado por causa que ele tinha piedade sobre Amalek, sobre o rebanho. Por isso que ele perdeu. E se a gente olha, quando Shmuel pergunta a Shaul, por que você fez isso? Fala Shaul, Hamal, o povo tinha piedade. E a gente aqui está vendo que já que esse rei chegou com uma intenção, um pedido de intenção de conforto, a força de Shaul chegou através do povo, isso que deu uma confusão. Em vez de fazer o que Hashem mandou de uma maneira perfeita, tinha uma influência do povo. E isso que não poderia ter nenhuma influência do povo. É verdade, no segundo rei, já o povo não estava dentro de toda essa situação. Shmuel escolheu alguém que ninguém pensava, como David Amelech. E aí, David Amelech, verdade, era o rei que começou todo o reinado, que continuou o reinado dele, Bezat Hashem, até chegando o Mashiach. Então, o que a gente entende? Que precisa saber como pedir. A gente está se aproximando agora, antes de Rosh Hashanah, a gente está pedindo que a gente vai ter vida, saúde e tudo isso. Mas qual é o caminho de pedir? Não pedir para a gente mesmo, é sempre pedir Lemanach Elokim Chaim Hashem. A gente quer continuar a fazer mitzvot, a estudar, a fazer coisas boas, e tudo isso. A gente quer essa saúde e vida para você, Lemanach Elokim Chaim. Então, por isso que a gente está pedindo todas essas coisas, vida e saúde e parnassá e tudo isso, Lemanach Elokim Chaim. Isso é o jeito correto de pedir de Hashem. Bezat Hashem, a gente vai ter sempre só que Hashem vai escrever a gente no livro da vida, de saúde e de parnassá. Amém. Shabbat Shalom.